Olá, hoje eu proponho algo diferente, eu proponho que nós cantemos um pouquinho em grego, uma música bem simples, uma canção, na verdade, que faz parte do cancioneiro Louvai ao Senhor da Igreja Luterana. E essa música aqui, né? Eu ponho um som aqui para você escutar, por via das dúvidas, se você não conhece, ter uma noção do que se trata também. Cristo disse, "Vós sois a luz do mundo." Cristo disse, "Vós sois o sal da terra." A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. Isso, né? Aí vem o coro, né? Eu imagino que alguns de vocês conheçam. Eu vou deixar o link para essa interpretação aqui, que é do Matheus e da Pamela, é um casal bem bacana de amigos. E depois comento mais sobre isso, né? Mas eu traduzi essa canção para o grego já faz mais de 10 anos, eu acho que foi em 2009, alguma coisa assim. E aí está, né? Eu acho que é uma tradução razoável. Eu a revisei umas duas vezes ao longo desses 10 anos. Uma última alteração que eu fiz foi ontem ou antes de ontem, eu acrescentei uma vogal para ficar mais cantável assim. Dá para cantar, né? Eu comprovei que não fui só eu que cantei isso não. Eu já coloquei algumas pessoas para cantarem e percebi que funciona, tá? Mas eu usei o título, né? Jesus Eipen em vez de Christos. Aqui eu coloquei Jesus porque fica mais cantável ali no meio da melodia. Asma Poiethen, Hipó Rubens Schwallenberg, né, um cântico composto é, por, né, o Hipó com genitivo, agente da passiva, né, esse aqui é um particípio passivo, é o Poiethen. Então é um cântico composto por Rubens Schwallenberg, Kai Metermeneuten e traduzido Hipó César Mota Rios, traduzido por mim, né, que me chamo César Mota Rios. Eu vou passar a letra com vocês, rapidinho, explicar talvez por que eu traduzi alguma coisa assim ou assado, e aproveitar para alguma questãozinha gramática também, mas depois, para o final do vídeo, se alguém não quiser gramática, não quiser saber das opções de tradução nem nada, vai para o final que lá eu passo a vergonha de cantar isso aqui para você poder aprender também. É um mal necessário. A letra então, né? Jesus eipen, eu aproveito para lembrar que isso é o auristo do Lego, que num grego clássico é comum o auristo 2, eipon, né? Que vai se conjugar assim, eipon, eipes, eipen, eiponen, eipete, eipon, mas que no tempo do Novo Testamento, na verdade antes ainda, na própria Septuaginta a gente encontra muito o que alguns chamam de auristo 3, né? Que é uma forma do auristo 2 que tem essa raiz diferente do presente, mas que usa as terminações do auristo um, como se fosse um auristo que a gente pode chamar de regular também de alguma forma, né? Então, isso acontece no Novo Testamento, é o que aparece o mais das vezes, né? A conjugação então seria eipa, eipas, eipe. Na verdade, então, a terceira pessoa aqui, que é a que eu uso, não alteraria, né? Tanto no auristo é, 2 quanto nessa forma de se conjugar fica igual. Então, continuamos. Iesuseipen este tofos tu cosmo. Né? Sois a luz, tofos, daqui o nosso fósforo, né? É um neutro, uma palavra neutra. Tu cosmo, genitivo fácil de identificar, até pelo som também. É bom a gente não identificar só pelo visual, pelas letras, mas também pelo som. E falar o grego, cantar o grego, declamar o grego ajuda nisso também. Isso seipen este torralas o sal tesges. Né? Aqui eu fiz alguma observação no ralas, então eu passo o slide. Torralas, eu só anotei, né, que isso aqui é o nominativo, obviamente, né, e o genitivo é halatos, ou seja, é um substantivo de terceira declinação, achando então como nós vamos declinar a partir do genitivo, retirando a desinência os ali. Este torralas tesges, né, um genitivo de ge,
Lichnos hologos autu esti. Esse talvez seja o verso mais difícil de cantar. Mas é isso, né? A tua palavra é lâmpada que eu estou traduzindo aqui. Eu coloquei o lâmpada primeiro aqui, lichnos, nominativo, porque está concordando com o sujeito, que é hologos autu, né? Hologos autu é o sujeito, o verbo de ligação estin. Hologos autu estin lichnos, né? Na ordem que a gente tem em português, a palavra tua é lâmpada. Eu coloquei o predicativo primeiro, não só por achar que fica mais cantável assim, mas também porque é uma ordem agradável do grego, né? A gente deixa o sujeito com o artigo e deixa o predicativo então antes, mas sem o artigo é uma ordem até razoavelmente comum. Kaifós, né? Isso aqui também é o que é, né? Tá ligado ao verbo estino aqui. Kaifós e luz, tais tribois mu. Aqui eu passo o slide também porque eu anotei algo para tais tribois. Eu anotei simplesmente que tais tribois, né? Aqui um dativo plural, retribos é o substantivo, caminhos, né? Pode ser uma tradução, é um substantivo daqueles curiosos, né? Porque ele tem uma forma que nos faz pensar que ele seria masculino, mas é um substantivo feminino. Então, por isso o artigo o indica, né? Retribos e não ro. É feminino. Só para lembrar isso, na verdade, que eu queria. O que acontece curiosamente também com outra palavra de um sentido semelhante, que é rodós, né? Mas vamos lá, vamos adiante aqui. Lichnos hologos autu estin, kai fosta tribois mu. Repetição e vamos para o coro então. O coro, né? O coro é assim: Lalesso peri Christu to cosmo. Aqui, a tônica no canto vai ter que mudar um pouquinho, vocês vão ver, né? Nem sempre vai ficar perfeitinha, mas é isso. Lalesso, vou falar de Cristo ao mundo, diz a canção, né? O vou falar, obviamente, eu vou usar um futuro, que a gente pode traduzir por falarei, mas também por vou falar. O lalesso, que é do verbo laleo, é claro que ele se contrai e dizemos laló. O futuro com marca do sigma, claro, como de costume. Um alongamento do épsilon anterior ao sigma, que acontece no aoristo também. E as terminações normalmente ali nessa conjugação, né? Falarei, vou falar de Cristo. Cristo é o assunto, né? Vou falar sobre Cristo. Então, por isso eu usei peri mais genitivo. Peri Christu, a quem? Ao mundo, to cosmo, dativo, né? Assim que se fala. Outro futuro aqui, eu vou passar o slide porque eu também anotei algo. Kerixo, en hora tonomau tu. Kerixo é do verbo queriço, que é proclamar, né? Que proclamar em português na música, proclamar seu nome na amplidão. É claro que esse proclamar na canção em português, ele está dependendo ainda daquele vou que aparece no primeiro verso do coro, né? Vou falar, vou proclamar. Por isso eu traduzi o proclamar aqui por um futuro também, o futuro do verbo queriço, que se forma com esse que né? Então aí está, né? E aí a conjugação vai seguir normalmente. Outro detalhe aqui que eu anotei também para comentar com vocês, por que eu usei tônoma, né, e não de outra forma. Então aqui eu quis mostrar só que uma forma possível de dizer isso separadinho seria toônoma, né, um artigo neutro com o substantivo neutro. Mas é comum, é possível essa supressão da vogal do artigo, né? E aí eu uno aqui e digo tônoma. É possível ir para o canto, me pareceu mais adequado aqui, né? Enjora seria na região, né? Na música em português, na amplidão, né? Tono maltu, seu nome, o nome dele, enjora, na amplidão, na região ampla, né? Foi um termo que eu acho, porque eu não sei exatamente o que é a amplidão, né? Em que se está pensando na canção, mas eu imaginei que seja uma região ampla, por isso, rora. Kerixo enjora tonomautu. Oidagar nai oida. O oida é um perfeito com sentido de presente, né? A gente não vai ficar procurando o sentido de perfeito aí.
Alguém poderia assim, vou explorar o passado dessa palavra e vou entender que é um saber por ter visto alguma coisa, né? Porque é o perfeito nesse sentido de ter visto alguma coisa. Mas isso é desnecessário, né? Vamos ficar com o sentido simples de saber. Pois eu sei, oidagar, o gar sempre segunda posição, nai oida. Na verdade é nai oida. Na música, no canto, eu vou ter que dizer oidagar, nai oida, né? Relevem, porque se não fizer essa mudança na tônica no canto, não vai encaixar a letra, né? Passamos para o próximo verso, então. Então, aqui, tiscratei tesreiros mu, né? Quem segura a mão minha. Quem segura a minha mão, em português, né, na música. O kratel, o verbo kratel, ele pede genitivo nesse sentido, né, de segurar alguma coisa, segurar com genitivo. Então, por isso, tiscratei tesreiros mu, aqui no genitivo, o nominativo reir é terceira declinação. Veja uma coisa que eu percebi que algumas pessoas pronunciam não muito bem. O fato de eu ter essa marcação do acento aqui no iota não cria um hiato em grego, continua sendo um ditongo, por isso eu pronuncio reir e não reir. Se eu quiser o reir, se eu quiser esse som, eu preciso de ter aqueles dois pontinhos aqui, né, que são correspondentes à nossa trema. Eu preciso ter esse sinal que forma, sim, o hiato, né? Por exemplo, num termo que aparece no Novo Testamento, praís, né? Se eu não tivesse isso, seria alguma coisa como praus, né? Com Y. Eu ponho esses dois pontinhos, então eu separo a sílaba aí e isso fica uma tônica sozinho. Se não tem isso, reir, tá? Mesmo que tenha um acento no iota aqui, funciona diferente do português. Então, quem segura a minha mão, Roiesus Rossoté. Essa vogal aqui que eu acrescentei esses dias porque eu acho que fica mais fácil de cantar. Porque senão eu tinha que segurar muito o som aqui e assim facilitou. É isso, né? Uma observação só, ele pede genitivo, isso é uma questão de regência, né? Em português, nós temos regências específicas de algumas palavras também. Por exemplo, o verbo cuidar em português, eu cuido de alguém, né? Eu cuido das crianças. Isso é a regência do verbo, ele pede esse de. Em grego, o verbo kratei, nesse sentido, pede o genitivo. Ele pode, alguns verbos podem acomodar mais de um caso, mas também com algumas variações de sentido, né? É, isso não precisa ser sempre do mesmo jeito, é algo que a língua desenvolve. Prova disso é o espanhol, por exemplo, com o mesmo verbo cuidar, não pede, a regência do verbo cuidar em espanhol não pede a preposição de. Né? Eu falo, eu vou cuidar das crianças, vou a cuidar a los niños, né? E não, aliás, preciso cuidar. E não cuidar de. Segunda estrofe, então. Chredzomen, precisamos, eirenes agapes Christu. Da paz do amor de Cristo está em português na canção. Eu não pude colocar os artigos aqui porque ficaria incantável, né? Então, mas considere-se como licença poética, né? Chredzomen, precisamos da paz do amor de Cristo, genitivo, genitivo, Christu, genitivo. É claro que agapes está ligado com Christu. Entendemos também Eirenes como ligado com Cristo também, né? A paz e o amor que são de Cristo. O verbo é credzo, né? Nada demais, e ele pede genitivo também. A regência desse verbo é o genitivo, nesse sentido de precisar de alguma coisa. Credzomen, de novo, tuarto, do pão, né? Uma palavra super comum, Pai Nosso. Tuarto tuaionio, do pão eterno. Em português, lembrando, né, a repetição do artigo, artigo, substantivo, artigo, adjetivo, é comum no grego. Né? Agora, em português está, precisamos do pão que é eterno. Isso traduzir assim literalmente em grego ficaria muito estranho. Então foi necessário usar essa expressão aqui. Próximo verso, lampades tu Christues men, luzeiros de Cristo somos. Em português eu marquei para lembrar que lampades é um nominativo plural, veja a terminação aqui, é de terceira declinação,
o nominativo é lampás, assim você acha no dicionário. O genitivo, que vai ser indicado no dicionário também para você saber como é a declinação, lampados, né? Se você tira a desinência do genitivo e coloca dos outros casos, desse caso aqui do nominativo plural, por exemplo, pronto, né? Lampades. Luzeiros de Cristo somos, caiqueriques, soterias, e arautos da salvação. Também deixei sem o artigo, né? Mas arautos, né? O nominativo singular é querix, querix com xi. O genitivo quericos, com capa e a terminação de genitivo, e assim nós achamos como se declina isso. E nominativo plural vai ser queriques, né? Os arautos, que é correlato ao verbo que nós vimos antes, o queriço, né? De novo, repete. Lampade sur Christu es men, caiceriques soterias. Soterias, né, salvação, genitivo singular da salvação, alfa puro, né, declinação. Poderia estar com artigo, não coloquei para favorecer a canção também. Podemos fazer um teste, talvez, para ver se é cantável com o artigo. Aqui eu não pensei nisso. Então tá, podemos cantar? Vamos lá, então, finalmente. Bom, entendam que eu não sou músico, né? Eu não pretendo passar por músico aqui. Vou fazer esse sacrifício de cantar para o bem de quem quer aprender, né? Mas, e incentivo também, é até bom para incentivar quem não canta muito bem, que se arrisque a cantar isso, porque o objetivo não é agradar ouvidos alheios nesse caso, mas é praticar, e é memorizar, e é ter uma vivência e um contato mais agradável, mais humano com essa língua tão bonita e às vezes mal vista, né, e vista com receios, porque se pensa nela como algo de se estudar simplesmente e não se percebe a dimensão comunicativa e viva do idioma, né? Então vamos cantar Jesus Eipen, né? É assim que eu canto isso daqui. Jesus eipen esteto fostu cosmo, Jesus eipen esteto halastes, lignos hologos autu estin, cae fostais tribois mu. Lignos hologos autu estin, cae fostais tribois mu. La leso peri Christu to cosmo, querixo, en hora to nom autu, oida garna oida, discreteites heiros mu, o Jesus o soter. Chrezomen, eirenes agapes Christu, chrezomen, tuartu tua ioniu, lampades su Christu esmen, caecerices soterias, lampades su Christu esmen, caecerices soterias, la leso, peri Christu to cosmo, querixo, en hora to nom autu, oida garna oida, discreteites heiros mu, o Jesus o soter, o Jesus o soter. Aqui tem uma repetição em português geralmente, né? Eu acrescentei esse artigo aqui porque antes eu estava cantando, ficava assim, Jesus, o soter, e com o artigo eu posso cantar, o Jesus, o soter, eu acho que encaixa um pouquinho melhor. Aqui, talvez fosse melhor substituir também o Christu por Yesu, mas aí vai sumindo o Christu da canção, né? Porque seria Lampades tu Yesu esmen. Não sei, fica mais fácil de cantar, porque o ri, na verdade, é um pouco complicado assim. Até me perguntaram esses dias a pronúncia do ri, né? Eu pronuncio como ri, como Christos, como reiros aqui embaixo.
É uma pronúncia possível, e eu até a defendo como possível, olhando para o hebraico, o que, que acontece com uma gutural semelhante no hebraico, né, o kaf, que com o dagesh vai ser pronunciado ka, mas sem o dagesh vai ser pronunciado exatamente r, né, é, mas uma pronúncia mais rebuscada e muito possível, na verdade eu acho que até é melhor, só que difícil de manter numa leitura maior, num cântico também, é a pronúncia exata do capa soprado, né? Um k, né? Um capa que tem um sopro junto, porque é isso que ele é, né? É isso que o ri é, que o cri é, né? Mas eu acho complicado pronunciar assim e vejo como uma possibilidade de pronunciar assim como fazemos com o CAF também, né? E no caso seria o capa corresponderia ao CAF com o Dagesh e o Ri ao CAF sem o Dagesh, né, no hebraico. Nota desnecessária essa, mas só para deixar claro se alguém também estranhou a minha pronúncia, né? Eu já ia terminar o vídeo e esqueci que tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês. É isso aqui, né? A partitura com a letra aqui colocada, sem aquela alteração da vogal, porque aquela vogal a mais, Ro Jesus, Ro Soter, eu coloquei esses dias. Isso aqui é porque o Mateus, aquele que canta no início do vídeo, que eu vou colocar o link para vocês, em 2019 ele colocou para mim essa letra na partitura do Cristo Disse, né? E tentou localizar o melhor possível. Eu não consigo, talvez, cantar exatamente como ele propõe aqui, porque eu já tinha cantado isso por alguns anos, né? Então estava mais internalizado. Mas eu sei que o trabalho dele certamente é muito bom. Matheus é fenomenal na música. Isso aqui foi feito, né, curiosidade, porque a gente ia fazer um momento especial na juventude, lá na comunidade Concórdia de São Leopoldo, luterana, e no dia de Pentecostes. E a gente queria cantar com idiomas diferentes, né? A gente levou canções em idiomas diferentes e um deles foi esse, né? Para a gente cantar em grego. Tinha eu lá, tinha o próprio Mateus, que é seminarista, né? Vai ser pastor ano que vem. Tinha o Vinícius também, seminarista, e mais alguns seminaristas, ou seja, gente que tinha algum contato com o idioma grego. E a gente fez uma bagunça lá interessante. Então podem aproveitar também a partitura, né? Quem toca violão, teclado, flauta doce, pode se aproveitar disso aqui também. É isso, espero que tenham gostado, espero que cantarolem por aí. Grande abraço e até a próxima.